o Deus criador, o Deus soberano e sustentador de todas as coisas. O Antigo Testamento, meus amados, em Gênesis capítulo 16, a palavra de Deus nos fala que quando é mencionado o anjo do Senhor, essa palavra, o anjo do Senhor, é o próprio Jesus que se revela. E Jesus já começou a se revelar em Gênesis. O Cristo, o Messias, o Deus que antes da criação já existia, ele começou a se revelar em Gênesis. Olha só, capítulo 16, a partir do verso 7. Agar foge de Sarai. Abraão havia coabitado com Agar, ela estava grávida. Sarai ficou muito chateada com aquilo e a mandou embora. Sendo que ela havia feito aquele pecado, ela que entregou a serva para Abraão. Agar estava ali numa situação difícil, como escrava, ela tinha que obedecer. E a Bíblia diz, meu amado, que ela estava numa situação difícil, de abandono, estava no deserto. Tendo achado o anjo do Senhor a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, olha só, achado o anjo do Senhor. A expressão aqui como é que é? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor foi até aquela fonte no deserto e disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te nas suas mãos. E disse-lhe mais, o anjo do Senhor, eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência, de maneira numerosa, e que não será contada. E disse-lhe mais ainda, o anjo do Senhor, concebeste, e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então ela invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, se fosse um anjo, um querubim serafim, aquele anjo, querubim, serafim, arcanjo, eles não aceitavam adoração, porque eles não são deuses. Mas aqui, irmão, é Jesus, e ela fala assim, tu és o Deus que vê. Amém? Nós temos a revelação do Antigo Testamento que Jesus Cristo é o Redentor, o vencedor, que nos ama, Deus revelado, o Deus que é poderoso e que vê a nossa aflição, guia os nossos passos, nos orienta, nos capacita. É Deus que enxerga a sua vida, conhece a sua história, porque Ele é soberano e Ele sabe onde você está. É o Deus que sempre nos acha. Amém? Meus irmãos, já aconteceu assim, quando você fala assim, parece que o céu parou, parece que Deus parou de agir, parece que tudo mais não existe, como aconteceu com Agar. Ela estava lá procurando, orando, buscando, e ela falou, eu acho que Deus foi embora, os anjos, eles não existem mais, o Senhor me abandonou. E fala que o anjo do Senhor a achou, lá na aflição, lá no deserto, lá na angústia. É nessas horas que o Senhor mais nos acha, porque na verdade tem hora que a gente não acha Ele de jeito nenhum. O que aconteceu com você? Tenta procurar Deus, procura, ora, procura e não acha, mas de repente Ele te acha, amém? E fala, que foi, filhinho, que tal papai? Está acontecendo alguma coisa aí com você? E ela falou, Senhor, obrigado, porque eu pensava que o Senhor não estava me vendo. Agora eu vou colocar um altar aqui, o Senhor é Deus que vê. O Senhor é o Deus que sabe. O Senhor é o Deus que conhece. Meu irmão, você que entrou aqui afligido, você que entrou aqui no deserto, você que entrou aqui numa situação difícil, Jesus é o Deus todo-poderoso, que vê a sua aflição e quer te dar um conselho nessa noite, que quer te orientar, que quer acalentar a sua dor, o seu coração, e que você saiba que Ele está te vendo numa situação muito difícil, dolorosa. É a hora que a gente menos enxerga Deus. Se Deus não for assim se revelar, a gente fica lá, né? Ah, Deus, o Senhor sumiu, o céu foi embora. Não,
Deus está te achando, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Em quarto lugar, irmãos, outro testemunho do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, fala sobre o anjo do Senhor. Nós vimos aqui em Gênesis, nós vimos aqui Lucas, Jesus falando a respeito do Antigo Testamento, tudo que falava a respeito dele, as Escrituras constava a respeito do Senhor. Agora em Gênesis capítulo 22, nós temos aqui a revelação de Jesus Cristo. Jesus aparece aqui como aquele Deus que intervém, aquele Deus que provê, aquele Deus que nos sustenta, aquele Deus que nos ensina a depender dele para todas as coisas, que ele nunca vai falhar, que você pode confiar naquele que morreu no seu lugar, porque Deus é o nosso amigo. A palavra de Deus diz, meus amados, que Deus ofereceu para Abraão Isaque, e nasce aquele moço bonito, saudável, e Abraão começa a adorar a bênção de Deus. Tem gente assim, ele é tão abençoado, mas tão abençoado, que ele começa a curtir a bênção de Deus, e esquece do Deus da bênção. Aí Deus falou com ele assim: Abraão, entrega seu filho, teu único filho, quem você ama, vá para o monte, sacrifique e mata esse menino. Meus irmãos, você não pode fazer da bênção de Deus idolatria. Você pode ter gratidão e visão do que Deus te deu, e gratidão, mas adore a Deus, e reconheça-o em todas as coisas, porque Ele é melhor do que a bênção, amém? Amém? Porque bênção sem Jesus, para mim, não é bênção, não tem gosto, não tem valor nenhum. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele falou: eis-me aqui, toma teu filho, oferece ali onde eu te mostrarei. E ele foi para o lugar indicado. Abraão obedeceu. E a palavra de Deus diz, quando Abraão ia para o monte, ele deixa um recado para os seus servos: nós iremos e voltaremos. Olha aqui o verso 5, nós voltaremos. Em Hebreus fala que Abraão acreditava que seu filho, na cinza, Deus tinha poder para ressuscitar. Abraão matou o filho no coração, ele subiu disposto para matar mesmo. Quando ele fala voltaremos, não é que ele achava que Deus ia prover um animal, não. Ele falou: vou matar e Jesus vai ressuscitar meu filho. Ele é a ressurreição e a vida. Voltaremos, olha só, verso 5. Ele tomou a lenha, deitou Isaque no altar, em cima da lenha, ia pôr fogo mesmo, ia consumir. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Olha aqui, o anjo do Senhor. Jesus se revela e diz assim: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, agora sei que temes a Deus. Apareceu ali, irmão, um animal, e a Bíblia diz que Abraão colocou o nome daquele lugar, um altar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Verso 17, diz assim: te abençoarei a tua descendência como as estrelas do céu. Um anjo qualquer não aceita adoração, e não é o Deus que pode abençoar a nossa descendência. Abraão reconheceu que era o Senhor, que era Messias, que era Jesus Cristo, que era o prometido de Deus. E quando Abraão viu aquilo, falou: o Senhor é Deus que intervém, o Senhor é o Deus que provê, o Deus que cuida de nós. Meus irmãos, a maior bênção da vida cristã é ser totalmente dependente de Jesus, e para sempre, amém? Eu prefiro isso. Jesus depende de ti, não depende de homem algum, não depende daquele político poderoso, aquele parente que influente, não, eu dependo de Jesus Todo-Poderoso. É bênção, irmão. Você depende de quem? A sua fé está firmada onde? Tem que ser na rocha, meu irmão, porque Ele intervém na hora que você mais espera, na hora de total dificuldade, é no monte, situação decisiva,
É hora de tomar decisão. O Senhor mandou, eu vou fazer. E quando ele chegou, e o Senhor falou, o anjo de Deus falou, Abraão, Abraão. Ele tinha intimidade com Jesus. Jesus é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de todas as cartas, do Apocalipse. É o Senhor da igreja, é o cabeça, que você poderá contar com Ele no momento decisivo da sua vida. Jesus vai falar com você. Amém? Jesus é aquele que provê, aquele que intervém, aquele que cuida de nós, aquele que vê, aquele que enxerga. Em quinto lugar, Jesus é aquele que conhece o sofrimento da nossa vida, aquele que conhece a dor do nosso coração, a nossa escravidão, o nosso pecado, a nossa angústia, conhece a nossa vida e tem uma vontade enorme de nos curar, de nos libertar, de nos abraçar, de nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Em Êxodo capítulo 3, é o segundo livro já da Bíblia, no versículo 1 fala que apacentava Moisés o rebanho de Jétro. Apareceu, olha só o verso 2, apareceu o verbo, apareceu o Logos, a expressão exata do Deus Pai, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Jesus aparece, e ele falou o seguinte, olha só, o anjo do Senhor, versículo 6, olha só que ele se revela, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Verso 7, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor por causa dos exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, que emana leite e mel. Oh, meus amados, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que vê a nossa aflição, conhece o nosso coração e ouve a nossa oração. Eu ouvi o clamor, Deus ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração, Ele sabe da sua necessidade, Ele conhece a sua escravidão, Ele sabe por que você chora, e